Ô irmão, a mensagem está muito clara aqui nesse contexto. Ela está com clareza. É porque, na verdade, esse livro aqui, bendito, para não dizer maldito, porque infelizmente tem parte das escrituras dentro dele, pequenininha, bem pouquinha, mas tem. E infelizmente esse bendito desse livro, ele tem várias traduções. Ele sofreu inúmeras traduções ao longo dos anos, e por isso cada vez que você vai se dedicar a um contexto, cada um vem com uma versão, cada um vem com a tradução e cada um vem com o entendimento. Mas eu vou mostrar para você que o raciocínio é o mesmo. Vamos lá. Aí aqui, ó. Vamos começar com o capítulo 6. O versículo 6 do capítulo 37 do livro de Yahab, que muitos chamam de Iuve, né? Alguns remanescentes chamam Iuve, outros Yahav, e cada um chama o nome dele de uma forma, mas ele é conhecido mesmo vulgarmente como Jó. No capítulo 37, no versículo 5, 6 e 7. O versículo a estudar é o versículo 7, mas nós vamos começar pelo 5 e o 6 para não ficar isolado. Com sua voz troveja Yahweh maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Pelo que diz a neve, cai na terra, como a forte chuva e o aguaceiro. Assim torna ele inativa a mão de todos os homens para que reconheçam as obras dele. Pronto, vamos lá. Então, irmão, é assim, ó. Nessa bendita dessa Bíblia aqui, ela já está falando dessa forma, que ele torna inativa a mão dos homens. Porque essa daqui é uma RARV, revista atualizada e revisada. Entendeu? Aí é conhecida como RAR. É revista atualizada e revisada. Aí tem a revista e corrigida, tem a NVI, que é a nova versão internacional, tem a Bíblia de Jerusalém, que eu vou ver se eu deixo a descrição aqui, como está escrito esse versículo. E tem a Bíblia na linguagem de hoje, que é a NLDH. Na Bíblia, revista e corrigida, diz assim: ele impede o trabalho dos homens para que reconheçam as suas obras. Quando chega na Bíblia NVI, que é na nova versão internacional, tem assim: ele fecha a porta de emprego dos homens para que eles reconheçam as suas obras. Ou seja, às vezes, os seres humanos, o homem, colocando assim na melhor posição, ele está empregado, ele está trabalhando, ele está com sua condições financeiras maravilhosa, está com sua vida estabilizada, e aí esquece um pouco do soberano, esquece um pouco das obras do soberano, não dá atenção ao Altíssimo, não respeita a sua palavra, não considera os seus ensinamentos e ignora aquilo
que o nosso soberano Yahweh tem preparado para nós. E aí o que é que acontece? Como todas as coisas foram depositadas em suas mãos, ele vai, às vezes, impede o trabalho do homem. Ou seja, ele fecha a porta, como dizem algumas versões, fecha a porta de trabalho, fecha a porta de emprego, para que o homem venha reconhecer quem é Yahweh. Por causa da arrogância, da prepotência, da ignorância do homem, ele fecha a porta de trabalho para que o homem venha reconhecer que ele é o Todo-Poderoso. E aí começa a buscar. Tem uma passagem que está em Kozok Ur, se eu não me engano, é lá em Kozok Ur, e diz assim: 6 dias a porta está fechada, que é de trabalho, mas na 7ª ela se abrirá. Como alguns ensinam que a palavra dia é uma palavra paganizada e o nome verdadeiro é tempo, então em 6 tempos a porta de trabalho está fechada, mas no 7º tempo ela se abrirá. O que significa isso? O tempo que a porta de trabalho está fechada para o homem é para que o homem reconheça as obras do Altíssimo. É para que o homem reconheça que o Altíssimo, ele pode todas as coisas. Que o homem com seu status, com seu poder aquisitivo, com seu trabalho, com seu dinheiro e com suas riquezas, ele não pode nada. Porque quando a morte vem, ela vem e o homem deixa tudo aí. O seu poder, a sua arrogância, a sua grosseria, a sua prepotência, a sua petulância, tá entendendo? A sua empáfia, tudo fica aí. A morte leva só ele. Até o corpo carnal fica aí jogado em qualquer lugar. Então, quando o homem reconhece que Yahweh é o Todo-Poderoso, que Yahweh pode todas as coisas, aí chega o tempo em que a porta se abre novamente. Então, quando essa passagem de Yahweh fala que ele fecha a porta de emprego, ou torna inativo o trabalho do homem para que o homem reconheça suas obras, é para que, quando o homem reconhecer as obras de Yahweh, a porta seja aberta novamente. Aí Yahweh dá a ele todas as coisas. Quem sabe se tudo que Yahweh passou era por isso. Ele, como ele diz no fim do seu livro, ele diz assim: antigamente eu te conhecia só de falar, mas agora te vejo os meus olhos. Ou seja, Yahweh, eu creio que com todo o seu poder aquisitivo, ele não conhecia as obras de Yahweh totalmente. Ele não conhecia Yahweh de perto. Ele ouvia alguém dizer que Yahweh era o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e passou a servir a esse Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sem ter conhecimento realmente de quem era esse homem, de quem era esse ser. E aí, o trabalho das mãos dele se passou a ser inativo, e aí ele reconheceu as obras do Todo-Poderoso, e aí recebeu tudo em dobro. E eu creio que muitos de nós que estamos parados, sem trabalhar, e muitos se levantando, muitos criticando, muitos perseguindo, como conheço muitos irmãos que se desempregaram, estão passando por uma certa dificuldade financeira, outros estão ganhando menos, bem menos do que ganhava antes, e a ex-esposa persegue, os filhos perseguem, parentes perseguem, e não sabem, tá entendendo? E eles não sabem que é realmente o soberano que deu um certo tempo para esse homem reconhecer as obras dele, ou os que estão ao seu lado reconhecer as obras deles. Porque às vezes o homem está ali sustentando a casa toda, deixando a todos que estão ao seu redor, a sua família, em uma boa condições, mas essa boa condições que essa família dele tem é através dele, não é a família somando com ele, é ele sozinho dando condições a todo mundo.
Tá entendendo? Mas só ele reconhece a Yahweh e os outros não reconhecem. Então o que é que o Criador faz? Inutiliza a mão desse homem, torna ela inativa, fecha a porta de trabalho, o homem começa a passar dificuldade, e os que estão ao redor dele, que era sustentado por ele, vai passar a reconhecer o trabalhar de Yahweh na vida desse homem. Que assim seja. Então é por isso que esta passagem é falando sobre pessoas que estavam bem empregadas, pessoas que estavam bem de vida e agora estão passando dificuldades para que venha reconhecer Yahweh como um verdadeiro Criador dos céus e da terra. Não como Nabucodonosor, que achou que ele era o imperador da grande Babilônia, que tudo foi ele, e ele não reconheceu o Criador como nada, não tinha o Criador como nada. E quando ele caiu em desgraça, e quando o reino dele foi passado, que ele ficou louco e foi parar dentro dos matos, dentro das florestas, junto com os bichos, ele conseguiu, mesmo na sua loucura, erguer os olhos e reconhecer o soberano como o Criador dos céus e da terra e o Todo-Poderoso e o único que pode todas as coisas e que sem ele o homem não é nada. E aí quando aconteceu isso, ele teve seu reino estabelecido e reconheceu para sempre as obras de Yahweh. Que assim seja. Então, que todos fiquem debaixo do poder do Altíssimo. O favor imerecido fique com o irmão que estava tentando tirar dúvida acerca desse versículo. E até a próxima.